Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Henrique Braz Educação Financeira e vamos à segunda parte do BTG Pactual Fundo de Fundos. Isso é bastante importante. Para chegarmos a esse conteúdo, nós utilizamos então o último relatório mensal que foi disposto a todos os cotistas em fevereiro de 2019. E para reforçar um pouquinho mais esse nosso estudo, vamos bater então na tecla do objetivo do fundo, né, que é um fundo de fundos. Ele tem como objetivo principal a aquisição de cotas de outros fundos de investimento imobiliário, bem como certificado de recebíveis imobiliários, o mais chamado e conhecido CRI, as letras hipotecárias LH e letras de crédito imobiliário LCI. Lembrando que todos esses investimentos você pode encontrar em qualquer corretora e eles estão sempre dispostos para te explicar cada vez mais sobre cada procedimento desse. Mas aí então vamos para as principais características deste fundo, né? O código de negociação dele na bolsa é o BCFF11. O início do fundo foi em 7 de janeiro de 2010 e a gestora dele é o BTG Pactual Gestora de Recursos, bem como o administrador é o BTG Pactual Serviços Financeiros. Então, qual é a periodicidade dos rendimentos deste fundo? É uma periodicidade mensal, né, em um prazo de duração indeterminado. E ele teve, então, aí uma quantidade de emissões de 7 vezes, ou seja, já emitiu 7 vezes mais cotas ao mercado. Vamos, então, falar um pouquinho sobre a taxa de gestão, que é de 1,10% ao ano sobre o patrimônio líquido deste fundo, e a taxa de administração, que é de 0,15% ao ano sobre o valor total de ativos. E ele tem atualmente, né, uma quantidade de 8.449.000 cotas negociadas no mercado. E aí o pagamento de provento, né, a data base do último pagamento, que foi no 5º dia útil, né, e ele teve então aí o dia 11 de 3 de 2019. E a data de pagamento, que foi no dia 18 de 3 de 2019, que foi o 10º dia útil do mês de março de 2019, então deu um rendimento de 0,43 centavos para cada cotista, e a gente está falando então do mês de referência de fevereiro de 2019. O fundo deverá distribuir aos seus cotistas, no mínimo, 95% do resultado auferido, ou seja, apurado segundo o regime de caixa, né? E esse resultado é distribuído aos cotistas mensalmente até o 10º dia útil do mês subsequente ao recebimento da receita, conforme previsto no regulamento do fundo. Ou seja, até o 10º dia útil, você está recebendo aí uma segunda renda mensal passiva que cai todo mês na sua conta. Isso é muito importante. Quanto mais cotas, mais renda você vai ter e mais renda você vai chegar no futuro, pensando aí então num segundo salário. E vamos descer mais um bocadinho. E a mensagem aos investidores do fundo, né? Um retorno. Em fevereiro de 2019, o BCFF11 distribuiu 43 centavos por cota, o que representa um dividend yield de 6,3%. Ou seja, ele deu aí, então, 101% do CDI líquido, né, com base na cota de fechamento no mês de R$ 82,50 por cota. E em termos de rentabilidade, o fundo apresentou um retorno de 6,04% do IFIX, né, versus o IFIX, que foi de 5,33% em 12 meses. E com relação ao mercado, em fevereiro, após diversos rumores que acabaram por causa da volatilidade no mercado, o governo entregou ao Congresso a proposta de reforma da Previdência, que foi recebida positivamente pelo mercado e contribuiu para a valorização do IFIX no mês em 1%. E aí o fundo, então, acredita que esta não vai ser a sua versão final, que é um fruto da pressão de diferentes segmentos para a sua suavização da proposta. Contudo, ele espera que será aprovada uma reforma parcial da Previdência, o que ajudará a trazer mais confiança para a economia e crescimento econômico e, consequentemente, intensificar a recuperação do ciclo imobiliário. E o valor de mercado, então, deste fundo é de 738 milhões e o valor de mercado por cota está em R$ 82,50, o patrimonial dele está em R$ 85 por cota, ele trouxe um rendimento de 43 centavos para a gente reforçar no mês
e trazendo aí, então, o dividend yield de 6,3%, enquanto a caderneta de poupança te dá 4,55% ao ano e um retorno de 6% em 12 meses. O número de investidores neste fundo está na casa de 35 mil investidores e o volume negociado dele de 60 milhões no mês, trazendo aí, então, um desconto de 3,1% no mercado versus o patrimonial. E aí, a gente vai, então, para a composição do rendimento deste fundo, né? Você vê aí que ele tem uma reserva de contingência, um rendimento financeiro, uma renda de CRI, um ganho de capital, uma renda de FII e as despesas do fundo. Isso é bastante importante. Trazendo aí, então, um resultado de 43 centavos por cota, tendo o resultado do fundo registrado um valor de 0,42 centavos por cota. E no que diz respeito ao rendimento recorrente do fundo, este foi pontualmente influenciado pelo caixa relacionado com a 7ª emissão de cotas que ocorreu no fim do mês anterior, estando a gestão trabalhando na alocação dos recursos de maneira bem mais eficiente. Adicionalmente, eles acreditam que o impacto dos fatos relevantes anunciado pelos FIIs investidos pelo BCFF11, com destaque para o BRCR, né, permitem compensar em parte o carrego menos eficiente durante o período de alocação dos recursos. E aí vocês podem ver, então, aqui, ó, na parte de rendimento, que ele tem, então, uma reserva de contingência, um ganho de capital e um resultado recorrente, né, que faz aí, então, um ganho de capital deste fundo. Então, vamos, então, descer mais um bocadinho e aí vocês vão ver a composição da carteira, né, os top 20 FIIs na carteira, que é o BTCR, o FEX, o BRCR, né, o NSLU, o FPAB e todos os outros fundos, inclusive ele tem aí, então, o HTMX, ele tem o FIGS na sua carteira, ele tem o XPCM, e ao lado vocês podem ver aqui o segmento de atuação e cada segmento desse dividido em porcentagem e a estratégia, né, em porcentagem do total de ativos, que é um ganho de capital de 47%, e ele tem, então, 53% pensando aí em yield para retorno deste fundo. Isso é bastante importante. Aí a gente parte então para a seção do investidor, né, que foi aí que teve a 7ª emissão de cotas e do volume captado em janeiro de 2019, o BCFF11 destinou 61% desse valor em 15 diferentes FIIs no decorrer do mês de fevereiro. E acima vocês vão ver todos esses 20 FIIs que o fundo investe, isso é bastante importante. E aí o volume de 61% no valor destinado em apenas um mês, né? Segundo, um perfil de alocação com destaque para ofertas restritas, que é a rentabilidade da carteira alocada com a 7ª emissão de cotas. Vamos descer mais um bocadinho e ele fala então sobre o mercado de capitais, né? A cotação histórica e o volume mensal, que veio aí de março de 2018 até fevereiro de 2019, e aí ele mostra a rentabilidade do BCFF11, né? O BCFF11 no mês teve menos 5,6% e em 2019 menos 2,7%. Quando a gente equipara aí nos 12 meses e nos 24 meses, ele teve um crescimento e uma variação de 6% em 12 meses e uma variação de 25% em 24 meses. E aí ele faz, então, a relação sobre o IFIX, o CDI líquido e o Ibovespa, né? Então, galera, esse fundo é bastante importante, é um dos fundos que é queridinho pelo mercado, porém eu cheguei nesse fundo com um carinho muito grande, porque eu acredito que seja um dos melhores fundos de fundos, tá certo? E aí, então, deixo para vocês a demonstração de resultados do fundo, né? A receita dele, os rendimentos de FIIs, a receita de ganho de capital, a renda fixa, o CRI que ele investe, as despesas do fundo, as despesas com imposto de renda e a reserva de contingência e todo o histórico de distribuição desde abril de 2018 até março de 2019. E esse documento, então, a gente pegou lá no site da Bovespa. Fiquem com Deus, um forte abraço, vamos que vamos, e fica ligado que a gente vai colocar um vídeo logo posterior a esse de como comprar esse fundo imobiliário na carteira, colocar na sua carteira e no home broker da corretora. Forte abraço, vamos que vamos, hein?